Galerinha, muito boa tarde a todos. Estou aqui hoje no parque em São Caetano. Aqui é o Chico Mendes, para quem conhece. Vou falar sobre esse assunto, como eu curei a minha depressão. Na época era tratado assim, com alimentação mais saudável. Mas antes disso, queria que vocês se inscrevessem no canal, deixassem seu like, deixassem seu comentário aí para a gente bater um papo. Isso é muito importante para eu saber qual linha a gente segue, qual linha a gente vai bater um papo. Eu nem comento muito, nunca comentei muito sobre isso no Instagram. Foi um período que foi bem difícil para mim, vou tentar estabilizar aqui. Foi um período que financeiramente minha vida estava no melhor momento e por algum motivo ainda não foi diagnosticado, não foi descoberto o motivo. Eu comecei com um zumbido no ouvido. Inclusive eu trato até hoje, né? Mas na época foi isso que começou. Quando isso começou a me gerar. Quem tem isso, quem já teve, sabe que é angustiante, né? Então foi muito difícil para mim na época, primeiro aceitar, porque eu não entendia o porquê. Fiz vários exames, passei em vários médicos, vários exames e não tinha nada que curasse nem que falasse é isso. E esse foi o que desencadeou tudo. Começou a bagunçar na época meus pensamentos, fiquei meio estranho, né? Tiveram algumas ligações que depois eu comecei a fazer terapia que a gente conseguia fazer, mas nada entrava muito na minha cabeça. Isso tentando várias frentes, né? Uma otorrino na época falou que isso poderia ser psicológico, me encaminhou para um psiquiatra e lá ele me diagnosticou, né? Eu cheguei lá, e foi caro, e na época era como se fosse o psiquiatra das estrelas, aparecia na TV, enfim. Eu cheguei lá, fez uma anamnese lá, umas perguntas, e simplesmente me mostrou uma relação de remédios, suas contraindicações, seus efeitos colaterais. Se eu escolhesse isso, eu ia ter isso. Se eu escolhesse esse... E parece coisa de vídeo, de meme, mas não é não. Se eu escolhesse um remédio, eu poderia ter esses efeitos colaterais, teria que tomar esses outros para combater os efeitos e vice-versa. Saí de lá, comprei os remédios e comecei, né? Também não solucionava nada. Na época estava com muita insônia, dormindo mal, pensamentos confusos, enfim. Na época foi tudo muito difícil para mim. E estava, né? Eu encarava assim. E comecei, só que por uma questão de preconceito meu mesmo, eu não aceitava muito bem o meu momento de vida de estar tomando remédio para curar uma possível depressão, né? Então isso me fez começar a movimentar algumas coisas, né? Lógico, eu sempre pratiquei atividade física, na época não estava fazendo tanto, estava bebendo mais, não assim, final de semana, todo final de semana bebia alguma coisa, comendo bastante fora, em restaurante, coisa que não era tão saudável. E na época eu comecei a pesquisar quais as maneiras saudáveis de eu me curar, né, dessa depressão. Então voltei a meditar, que eu já tinha feito um curso de yoga, voltei a meditar, voltei a praticar atividade física com regularidade. E como eu sabia que o efeito do remédio era para tentar estimular a serotonina, que era uma hipótese que na época, pelo menos na época quando eu pesquisei, assim, os remédios que as pessoas usam para curar, para tratar a depressão, é uma hipótese, né? Não é uma tese. Eles acreditam que com esse consumo melhora a serotonina e a serotonina faz com que diminua os efeitos. Estou falando com a minha linguagem, nada técnico. Quem for médico, psiquiatra, psicólogo vai saber explicar melhor do que eu. E eu comecei a pesquisar quais alimentos, quais atividades, quais rotinas, o que eu poderia fazer para estimular a minha serotonina natural. Desde... Eu lembro na época, né, kiwi, que você comia, sei lá, corrida, várias coisas. Por isso que hoje eu também tenho um clube de corrida, porque isso me ajudou muito na época. Já tô até com o braço cansado aqui. Vou apoiar aqui.
a corrida, a atividade física me ajudou muito na época. Então foi uma coisa que eu peguei muito firme e comecei de tudo que vocês imaginarem que pudesse ter na internet, no YouTube, tudo que falava assim, ó, isso melhora a serotonina, isso abaixa os efeitos da ansiedade, isso abaixa os efeitos da depressão. Eu fazia e fui testando, aos poucos foi melhorando. Eu também não sentia muitos benefícios para mim. Eu falo sempre desse meu preconceito porque eu acho que tinha mesmo. Então, como eu não aceitava o remédio, chegou um momento que eu parei de tomar e continuei firme e forte. E acabou dando muito certo. Consegui, lógico, quando você vai tirando o remédio, você fica com medo e tal. Não tomei por muito tempo. Eu não aceitava muito, sei lá. Eu não lembro. Tomei uma cartela, 2, 3, não faço a menor ideia. Mas eu sei que eu não segui o recomendado, mas acabou dando certo. Não sei se esse era o melhor, mas na época foi a decisão que eu tomei por conta própria. Eu também nem gostava muito de ficar comentando com as pessoas, não gostava de ficar dividindo isso. Então a minha atitude foi um pouco mais drástica no começo, porque eu queria resolver isso, né? Então, tanto que hoje eu ainda trato o zumbido, não tenho uma resposta, tem algumas possibilidades, mas eu lido muito melhor com ele, os pensamentos. Hoje, no momento de vida que eu me sinto tendo que me cuidar muito mais em relação à ansiedade, à vontade de algumas coisas acontecerem, né? Porque de lá para cá melhorou muito essa minha parte, né? Dos pensamentos. Não consigo nem lembrar muito o que passava na cabeça. Eu sei que era um momento que, se eu tiver que lembrar, era como se tivesse uma película meio, não chega a ser acinzentada, mas menos colorida, assim, sabe? As coisas meio que não estavam fazendo sentido. E quem já passou por isso sabe como que é. Eu também nem fico tentando lembrar muito, mas era um período difícil. E consegui, graças a Deus, a me curar, vou dizer assim. Hábitos que eu comecei, que eu voltei, eu não paro mais, que é atividade física. Por um momento fiquei até bem neurótico mesmo com a alimentação, de rótulo, de tudo, que eu não acho que é a solução, porque eu acho que o principal é a paz, né? A sua tranquilidade interior referente a qualquer coisa. Tudo em excesso faz mal, tanto o que eles chamam de terrorismo nutricional, quanto ficar comendo à vontade sem nenhum pudor também não vai fazer bem. Eu acho que é um ciclo, né? Então você começa a se alimentar bem, as coisas voltam a funcionar bem. A alimentação é só um pilar da nossa vida que deve ser tratado com prioridade por vários aspectos. Já devem ter ouvido falar sobre o intestino ser nosso segundo cérebro, enfim, é uma coisa que vale muito a pena, mas por si só não adianta muito se seu espírito não estiver equilibrado, se sua vida financeira não estiver equilibrada, que é onde eu tenho trabalhado muito mais, né? Eu encaixei muitas coisas na minha vida, mas ainda estamos reconstruindo algumas coisas que por exemplo, naquela época que eu estava mal, minha vida financeira estava muito boa. Hoje eu me sinto muito melhor e estou reconstruindo essa parte financeira, a parte administrativa da vida, vamos dizer assim. Mas com esse equilíbrio de atividade física, alimentação e meditação, para mim sempre deu muito certo. Exercício de respiração é meio que imediato, sabe? Eu pratico isso, depois posso até falar um pouquinho mais sobre isso, mas remédio, esse é o verdadeiro remédio imediato, assim, cura qualquer dor, cura qualquer ansiedade que você estiver passando. É só você respirar, concentrar na respiração seja 3 segundos, 4 segundos, não importa, sempre funciona. E é legal você testar, porque eu tenho certeza que vai dar muito certo para você. Então foi assim que eu consegui me curar, me libertar disso. Vira e mexe, coisas que eu fazia, que eu não fazia, que eu implementei foi alimentação, atividade física. Vira e mexe eu também marco com a terapeuta, né? Eu comecei a fazer terapia, que também era outro preconceito que eu tinha e foi quebrado. Hoje para mim já não é mais nenhum tabu, na época era, sei lá, tipo, tô ficando doido, tinha vergonha de falar que tinha sessão, falava que tinha reunião, alguma coisa assim. Hoje é muito mais tranquilo para mim. Primeiro, falando do meu outro vídeo, que a opinião do outro não muda nada sobre você, então se ele achar qualquer coisa não vai mudar nada. Segundo, pelo benefício que eu tive
com a terapia, né? Então, resultado fala mais do que qualquer coisa, então foi muito legal os resultados que eu tive. Incentivo, se você tiver nesse momento de dúvida, vale a pena fazer, porque os resultados são bem legais. Ache um terapeuta que encaixa com aquilo que você acredita, que consegue entender um pouquinho melhor sobre você, para você ter essa troca, esses benefícios também, tá bom? Queria falar só um pouquinho sobre isso, só uma introdução. Depois posso explanar muito mais sobre esse período, sobre fases, sobre coisas que foram de imediato. Também a acupuntura também sempre foi muito legal. Essas terapias assim para mim sempre deu muito bem, muito mais do que os remédios, que é o que a maioria das pessoas segue. E não acho que tem certo nem errado, mas para mim, como não fazia sentido, não estava dando o resultado esperado. Quando eu fiz aquilo que eu acreditava de maneira inata, também voltando para o meu outro vídeo que eu já postei aqui falando sobre isso, acabou dando certo. Então é um pouquinho disso. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário, manda para alguém que você acha que precisa ouvir esse vídeo, e vai ser um prazer continuar compartilhando aqui com vocês, tá bom? Tamo junto, Elver Nunes aqui. Valeu!